vamos a mais uma aulinha de hoje, tá? A gente vai falar aí um pouquinho sobre a Química 1 e 2, tá bom? Vamos abordar as aulas 7, 6, 7 e 8 da Química 1 e da Química 2 a aula 7, tá? A gente vai falar sobre alguns métodos de balanceamento que vocês já estudaram sobre estequiometria, vocês já viram como é o procedimento e hoje a gente vai ver somente como ocorre alguns métodos, como reconhecer, como iniciar uma estequiometria, um balanceamento sem precisar sempre ir por tentativas, tá bom? Então vamos lá. Métodos de balanceamento de equações que são classificados entre 1 e 2, tá bom? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre as teorias sobre ácidos e bases. Inicialmente, pessoal, para falar sobre o balanceamento, precisamos reconhecer e estar cientes de 3 leis. Não podemos falar sobre isso sem antes abordar as 3 principais leis. A lei da conservação da massa, que foi descrita por Lavoisier, que é tudo que se tem no reagente, vai se ter no produto. Essa é uma das principais leis para o balanceamento, porque a gente vai sempre igualar os dois lados. Temos também a lei das proporções definidas, que essa aqui foi definida por Proust, ou das proporções múltiplas, que nem sempre eu tenho a quantidade numérica igual de massa, mas eu tenho uma quantidade de proporção. E isso é interessante, porque nem sempre o número exato de cada lado vai ser definido nos métodos que eu vou apresentar para vocês, tá? E o terceiro ponto, ou terceira lei, pouco discutida, que vai falar sobre a proporção atômica. De maneira análoga, a lei das proporções definidas, ou coeficientes estequiométricos, é como denominamos no balanceamento, tá? Devem satisfazer as atomicidades, que é números atômicos dos compostos e o que a gente vai introduzir na frente, tá? Atomicidade em relação às moléculas que vão ser formadas. Só lembrando, a gente não vai trabalhar com compostos sozinhos, e sim com substâncias formadas, moléculas trabalhadas, e isso vai estar interligado aí dentro do processo. Vou até dar um exemplo para vocês aí sobre a questão da molécula do oxigênio, O2, e a questão do O3, que é o ozônio, tá? Entendendo isso, a gente vai para os nossos métodos. A quantidade de átomos de cada elemento necessita ser igual nos dois lados. Isso é a base da estequiometria ou do balanceamento, tá? Tudo que eu vou ter de um lado, eu tenho que ter do outro. Isso em relação a cada elemento químico. Claro, a molécula nem sempre vai ser a mesma, mas o elemento químico que eu vou ter de um lado, eu vou ter que ter do outro. Eles vão estar diferentes, mas ele vai ter que estar dessa maneira. E a quantidade também, tá? É tanto que ele fala, elemento necessita ser igual nos dois lados da equação, isto é, tanto nos reagentes, que fica no primeiro membro, quanto nos produtos, que fica no segundo membro. E a partir desse pontapé inicial, a gente já começa com o nosso primeiro método, que é um método de identificação, tá? Esse método, ele se chama método direto ou por tentativas. Ele é usado para equações ou processos químicos, reações químicas, simples, como síntese, análise, deslocamento, que é troca ou dupla, tá, dos compostos, e reações de combustão, que são denominadas métodos mais simples de se trabalhar. Então, eu posso fazer por tentativa ou direto, eu vou só introduzindo os números e vou fazendo a contagem de um lado para o outro. Aí ele só colocou um exemplo abaixo, tá? Ainda não está balanceado esse exemplo, é só para mostrar para vocês o que é um processo simples, que ele denomina como sendo simples, tá? Então, aí eu vou ver, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio de um lado, eu vou ter carbono, hidrogênio, oxigênio do outro lado. E quando eu tenho isso dos dois lados, segue lá a lei de Lavoisier.
e o conceito aqui de balanceamento, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu só vou colocar os números por tentativas até igualar a quantidade de carbono, de oxigênio e de hidrogênio, tá? Aí a gente vai para o nosso segundo método, que é o método algébrico. Ele é aplicado a qualquer tipo de equação química, até essas que foram ditas no primeiro método. Só não é aplicada nas questões iônicas, ou seja, nas reações químicas que exibem um comportamento iônico. Não sei se vocês já viram, tem reações químicas que elas vão ter a presença de íons. Como é que eu sei que é um íon, professor? Quando ele vem acompanhado de sinais, mais ou menos, tá? Então, o método algébrico é como se fosse um método de cálculo. Ele vai utilizar ali um cálculo para se obter a quantidade antes de introduzir. Então, ele não vai ser por tentativa. Não, bota um 3, um 4, um 10. Não. O método algébrico, ele é um cálculo feito antes e depois você só vai introduzindo a numeração correta, sem tentativas e sem erros, tá ok? Esse método aqui ele já é um pouco mais trabalhoso, porque ele exibe um cálculo, uma observação, uma quantidade, entendeu? Então você precisa ser bem detalhado para você utilizar um método algébrico. Não que ele seja impossível de ser usado, mas ele é usado sim em laboratórios, em reações que ele já consegue determinar pela questão algébrica, pelos cálculos. Então a gente vai para o nosso próximo método. O método de variação, pessoal, ou método de variação do número de oxidação. Esse daqui se parece muito com o próximo. A única diferença é que ele vai ter a relação de oxidação e redução ao mesmo tempo e a criação do agente redutor e o agente oxidante, tá? Que a gente viu lá naquela aulinha de oxidação e redução, tá bom? Ó, o número de elétrons perdidos pelo agente redutor é igual ao número de elétrons ganhos pelo agente oxidante. Então, se ele perdeu 4 no agente redutor, tem que ser 4 no agente oxidante, tá? Como é que eu sei quem é oxidante e quem é redutor? Ele pode estar presente tanto nos reagentes quanto nos produtos, tá? E aí você vai fazendo verifique a sua equação química, tá bom? E verifique se há uma falta de estabilidade dos compostos. Depois você já vai começar a inserir a numeração e observando se houve ou não uma perda ou um ganho de elétron. Se de um lado sofreu perda, do outro vai sofrer ganho. Então, isso é um panorama de criação. Então, se você observar alguma perda ou um ganho de elétrons em algum dos lados, você só calcula como se fosse um inverso, tá? Se ele perdeu de um lado, você já sabe que ele vai ter que ganhar do outro. Você só tem que observar em qual lugar ele vai ganhar. Só lembrando que um corresponde ao outro. Então, se eu tenho ferro e se esse agente redutor for no ferro, o agente oxidante vai ser no ferro do outro lado. Então, isso precisa ser observado aí, tá? Se observar a quantidade de oxigênio e de ferro, tem uma falta aí no exemplo. E também a questão do CO. De um lado eu tenho CO, do outro eu tenho CO2. Então, essa equação aqui, ela pode ser balanceada a partir desse método aqui de número de oxidação, tá? Então, continuando a nossa aulinha de hoje, a gente vai falar mais sobre... eu vou só sair aqui um pouquinho, tá bom? A gente vai falar também sobre o método de íon, galera. Esse método de íon, ele é um método que ele é... Então, continuando, pessoal, a nossa aulinha aí, tá? O método de íon elétron, ele se parece um pouco com o método de variação do número de oxidação. A que ponto ele se difere? Olha, a diferença deles entra no ponto que quando eu vou formar e vou identificar uma equação que ela tem íons e elétrons,
ela não vai ser uma equação propriamente dita, ela vai ser uma semi-equação de oxidação. Então, nesse ponto aqui, eu não vou observar se de um lado aumenta e do outro diminui. Aqui eu vou ter que observar o que deve-se adicionar os elétrons do lado dos produtos, junto à espécie oxidada, enquanto que do lado dos reagentes deve estar a espécie mais reduzida. Então, quando a gente for adicionar a quantidade para igualar os lados, lembra? Sempre ele vai obedecer aquele conceito. Tudo que se tem de um reagente tem que ter no produto. Mas nesse caso, ele vai ser adicionado no produto. E a espécie reduzida em relação aos íons vai ser no reagente. Então, aí você observa que eu tenho cobre e níquel sozinho. Eu tenho um níquel lá no reagente, eu tenho um cobre no produto. Então, essa relação de adição de elétrons nesse composto pode ser nesse composto que está presente aí, vindo sozinho. Porque eu vou adicionar esses elétrons, ele vai ter um sinal e aí vai se diferenciar somente nesse ponto. Não vai mudar a questão da estabilidade, tá bom? Porque você observa que tem lá um cobre com SO4 e um níquel com SO4. Então, mesmo eu adicionando no cobre e não no níquel, que é a forma reduzida, não vai atrapalhar na questão do balanceamento. Isso aqui é o método de íon-elétron. Ele é um método menos utilizado devido à não presença de muitos compostos de íons numa equação. A gente trabalha mais com compostos inteiros, diferente da variação do número de oxidação, que ele também é bem mais usado do que esse, tá bom? Então, assim, pessoal, por que é interessante eu descobrir os métodos e não trabalhar o processo de balancear realmente uma equação ou fazer o processo de equação? É importante identificar o tipo, identificar o método para utilizar, para que vocês não percam tempo, tá? Então, por exemplo, se tem uma reação química e essa reação química pertence ao método de variação do número de oxidação e eu for utilizar o método por tentativa, eu vou perder tempo. Ou então vou chegar a um ponto de dizer que a minha equação não pode ser balanceada. E isso pode ocorrer o erro em algumas atividades. Então, se atentem aos métodos, o que eles são, a regra de cada um e lembre-se, sempre o balanceamento estequiométrico, ele vai ser a igualdade dos coeficientes, lembrando da quantidade ou da atomicidade de cada um. Então, às vezes eu tenho uma quantidade na frente, eu tenho que multiplicar pelo coeficiente numérico que eu coloco na frente ou atrás do número. Então, isso é importante observar na questão estequiométrica. E se você conseguir identificar o método correto de utilizar, você não vai perder tempo na sua equação, tá? Então, vocês já fizeram, já estudaram a estequiometria, já trabalharam a estequiometria, e aqui só está demonstrando alguns métodos para vocês, para facilitar o processo de encontrar, que vocês consigam resolver essas atividades que possuem esse processo de balanceamento, tá bom? Então, pessoal, antes das atividades, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos ácidos e das bases. Por que a gente fala que eles são teorias? Ácidos e bases surgiram de várias teorias de como eles poderiam ser e como eles poderiam se organizar. A primeira teoria foi de Arrhenius, que estipulou o que era ácido e o que era base. Foi o conceito mais utilizado e foi um nome bem mais trazido aqui para a química. Só que teve alguns outros também que adicionaram a sua importância aí no processo de identificação e também de desenvolver o processo de ácido e base, tá? Lá no livro de vocês, descreve um pouquinho sobre a teoria de Arrhenius, como ele chegou ao processo de ácido e base, que foi por solução líquida, também podemos dizer aquosa, que é um processo que a gente observa
os íons em extrema quantidade energética, e temos também Bronsted, que ele foi um participante aí na composição de formação. Só lembrando, pessoal, que utilizamos o conceito de ácido e base segundo Arrhenius, tá? Que ele diz que o que é um ácido? É um processo que libera íons de H+, tá bom? Íons de H+. E o que é uma base? Processo que dissocia os íons de OH-, ou, como chamamos quimicamente, dissocia íons do tipo ânion de OH-. E no caso da base, cátions de H+, tá bom? Então, assim, tem as teorias do par conjugado, que é a relação de utilizar o H+, e utilizar um composto que esteja faltando alguma coisa no final para seguir a regra do octeto. Só lembrando, a regra do octeto, pessoal, ela não é só utilizada em alguns pontos da química, ela é utilizada em toda a química. Então, assim, aqui na base, no ácido e base, também ela é utilizada. Então, quando você vai formar um ácido, propriamente dito um ácido mesmo, você pega um elemento químico que esteja em sua forma iônica, tá? E que esteja com sinal contrário. Então, se eu for formar um ácido, eu vou precisar pegar um elemento químico que tenha um sinal negativo. Não é assim? Pois é. Por quê? Positivo e negativo, estabilização dos compostos e atração entre os sinais. Se eu tiver dois positivos, repulsão. Então, quando há formação de ácido, eu tenho já liberação de íons de H+, eu tenho que pegar alguma coisa menos. Então, por exemplo, eu tenho cloro. Cloro, o número atômico é 17. Quando eu faço o processo de distribuição eletrônica dele, ele fica com 7 na última camada. Ele recebe um elétron para se estabilizar, então ele vai ficar negativo, porque ele tem mais elétron do que próton. Quando eu vou formar um ácido, eu posso juntar o meu H+, o meu cátion de H+, que é um ácido, e juntar com o meu cloro, que é um íon do tipo ânion. Quando eu faço essa junção, o que ocorre? Eu vou formar um ácido que tem uma nomenclatura, ele é classificado como hidrácido, que só tem hidrogênio e o outro composto. Ele vai ter um cátion e um ânion, ele não vai ter mais o sinal, porque um estabilizou o outro, e ele vai ser caracterizado como um ácido. Um ácido que a gente chama de ácido clorídrico, tá? Ele também pode ter outras classificações segundo a quantidade de hidrogênio, tá bom? Então, por exemplo, ele vai ter ácido cloroso, ácido clorídrico e dentre outros tipos aí, só para mostrar para vocês. E utilizamos os halogênios para fazer essa junção aí, porque eles são os que mais têm essa facilidade de perda de um apenas. Então, a gente vai fazendo HCl, HBr, mas tem vários outros tipos, tá bom? E a base, pessoal, é o que? Dissociação de íons do tipo ânion de OH-. Então, ele vai precisar de um íon do tipo cátion. Então, vamos lá, o sódio, Na, ele tem 11, não tem? Vamos distribuir essa quantidade. Na última camada fica 1. O que eu faço com esse 1? Ele vai doar. Seguindo a regra iônica, ele doa. Quando ele perde um elétron, ele fica carregado positivamente. Então, eu vou juntar um positivo, que é o Na, com um negativo, que é o OH-. Então, eu formei o que? Um hidróxido de sódio, tá? É o que eu formei com a minha, ou conhecendo como a base. A base, pessoal, ela pode ser representada, tanto ácido quanto a base, em uma régua de pH, tá bom? Essa régua de pH, ela é medida dos números de 0 a 6, são classificados como ácidos, e aí tem os intermediários, ácido fraco, ácido forte, ácido intermediário, e temos lá as bases, que fica depois do 7,
entre 8 e 14. Ou ela é uma base fraca ou uma base forte, ela não tem intermediário. Sendo que o 7 é o nosso padrão neutro, chamamos de pH neutro, e utilizamos a água para fazer isso, tá? Isso tudo tá aí no livro de vocês. E temos várias teorias do par conjugado, junção de formação, a questão da nomenclatura, a questão da diferenciação dos ácidos e das bases, mas vocês precisam lembrar que elas estão presentes no nosso dia a dia. Então, assim, hoje, por exemplo, você utiliza o que para lavar as mãos? Sabão de barra. E ele é super importante. E ele é classificado como uma base. O nosso organismo, nosso corpo, ele tem ácido e tem base no nosso estômago. Então, assim, é tudo, a constituição de tudo, pessoal, é de ácido e base. E ele é classificado como uma propriedade funcional da química. Então, assim, quando vocês estiverem dando uma visualizada lá no capítulo 8, lendo, que vocês precisam ver lá as formações e essas informações que eu estou dando para vocês, vocês tenham um carinho de observar, de relembrar o que vocês estudaram lá no primeiro e segundo ano sobre os ácidos e as bases. E mais, temos os ácidos naturais, que são chamados ácidos cítricos, que vêm das frutas, viu? Então, assim, temos o vinagre que utilizamos na cozinha, temos os ácidos que são perigosos, temos base também que é perigoso, que queima, corrói, temos hidróxido de alumínio, que muitas pessoas tomam para o estômago. Então, assim, do jeito que ele pode fazer mal, pode fazer bem. E você tendo um conhecimento, você consegue diferenciar eles. E assim, só lembrando, a regra de pH ela é representada por números e também por cores, tá bom? Então, se tiver a oportunidade de dar uma olhadinha, é bem interessante. Então, pessoal, olha, só lembrando, a nossa aulinha da Química 1, ela fala sobre os métodos de balanceamento 1 e 2, que a gente viu, tá bom? Os métodos. A gente falou sobre a teoria dos ácidos e bases. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre a nossa Química 2. A aula anterior a gente viu nomenclatura de hidrocarbonetos, falando sobre os hidrocarbonetos no nosso cotidiano e também falamos um pouquinho sobre as funções dos outros compostos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os alcoóis, os fenóis, os éteres e aplicação. Ele fala também sobre os halogênios, mas a gente vai falar de modo geral, tá? Lembra que eu falei para vocês que cada grupo ele é representado por uma letra ou algo que vem identificar a sua característica como grupo funcional. Os hidrocarbonetos era a presença de carbono e hidrogênio. Aqui no nosso alcoóis ou álcool, nome do grupo, ele é representado pela hidroxila, OH. Essa representação, pessoal, ela é ligada, a hidroxila, a uma cadeia, sendo ela aberta, ou como eu vou falar os termos químicos, sendo ela acíclica ou cíclica, tá bom? E assim, dependendo da forma como essa hidroxila é ligada, a gente pode obter um grupo álcool ou a gente pode obter um grupo fenol, tá? Então, vamos lá. Se a minha hidroxila estiver ligada à minha cadeia principal, seguindo as regras de nomenclatura, vocês lembram? Primeiras ligações, primeiro grupo funcional, ligações, ramificações, tá? Aí você vai fazer a contagem. Essa parte a gente já viu aí muito. A gente vai continuar usando a tabela de prefixo, tá? Que vocês têm, eu falei para vocês guardarem que a gente ia continuar usando. Vamos continuar usando a tabela de intermediário? Vamos, professora. Então, vamos lá. Se eu tenho uma hidroxila ligada ao carbono tetravalente, eu tenho uma hidroxila, ela faz uma ligação, tá? Porque o O e o H faz uma ligação entre eles e o OH faz uma ligação com o carbono. Então, eu vou ter quantos hidrogênio para fazer essa estabilidade? 3.
Então, se eu tenho apenas um, eu vou utilizar qual prefixo? Met, não é? Se eu tenho uma ligação simples, que ela é tida visualmente entre os hidrogênios, eu vou chamar de an, que ele é um alcano. Metan, terminação do grupo dos alcoóis, ou metanol, tá? Então, como é que eu identifico, professora, um álcool? É só olhar se tem ou não a presença de uma hidroxila, tá? Isso em cadeias abertas. Temos o metanol, temos o etanol, temos o propanol, butanol, isso os alcanos saturados, tá? A gente só vai aumentando a quantidade de carbono. E se eu tiver um alceno, classificação de alceno dentro do grupo de alcoóis? Aí eu vou lá e faço a nomenclatura. Eu tenho 3 carbono. A partir do terceiro, eu vou começar a enumerar a posição da minha hidroxila. Isso é importante, tá, pessoal? Porque quando você coloca, por exemplo, minha hidroxila está no carbono 1, minha hidroxila está no carbono 2, minha hidroxila está no carbono 3. Eu posso ter mais de uma hidroxila ligada à cadeia? Posso sim, que aí vem a classificação dos tipos de alcoóis, primário, secundário e terciário, tá bom? Isso é importante também. Normalmente, isso a gente faz para características, mas temos sim, tá bom? Quando tiver mais de uma hidroxila ligada à cadeia, você vai denominar como diol, triol e aí vai, tá? Sempre enumerando, viu? E essa numeração ela vai vir no final, quando você estiver montando o nome da cadeia principal, se não tiver ramificação, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Se tiver ligações duplas, você vai utilizar o prefixo, o intermediário de dupla e a terminação OL. Isso é básico para você montar a sua nomenclatura. Se a hidroxila vier em cadeia fechada, você sempre coloca o nome ciclo na frente. E o nome você vai utilizar pela quantidade de carbono que está ali. Ciclo butanol. Isso. Ciclo pentanol. Ciclo hexanol. Então, se tiver os ciclos, você tem que colocar o nome ciclo na frente. Chamamos ciclos alcanos ou ciclos alcenos. Agora, se eu tiver um anel aromático ou um benzeno e eu tiver uma hidroxila ligada ao benzeno, diretamente ligado ao anel de benzeno, chamamos ele de grupo de fenóis, tá? Ele é um grupo fenol. Se não tiver ligado diretamente ao anel aromático, aí ele vai continuar sendo do grupo dos alcoóis, tá bom? Então, fenol, fenodiol, se tiver 2 hidroxila, fenotriol, e aí vai a enumeração. Qual é a aplicação do metanol, etanol? Como o nome já diz, basicamente a aplicação deles é para combustíveis, tá? Combustíveis de várias formas são utilizados aí. Então, a parte dos alcoóis, fenóis, eles são utilizados muito para combustível, mas ele tem outras utilidades que vocês podem estar até dando uma pesquisada para aumentar aí o conhecimento de vocês e as dúvidas para que a gente possa discutir uma próxima aula, viu? E mais, pessoal, os halogênios, eles estão presentes, eles fazem uma contribuição na nomenclatura, tá? No processo de nomear, às vezes eu utilizo um halogênio, um cloro, um bromo, e ele às vezes fica avulso, ou seja, solto na nomenclatura. Aí vem um cloro, um dicloro, butanol, um dicloro, pentanol. Então, assim, eles são adicionados para fazer com que os nossos compostos orgânicos também se dê bem com outros elementos químicos, tá bom? Não vai ser somente uma cadeia de estabilidade de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, mas sim ter a presença de outros compostos. É tanto que quando a gente estiver vendo as reações de adição, substituição, vocês vão ver muita participação de cloro
bromo, iodo e flúor nem tanto, mas vocês vão ver a participação dos halogênios, tá bom? Então, assim, como é que eu posso identificar um grupo, uma função orgânica a partir da finalização, ou seja, do meu sufixo? O meu prefixo é o mesmo, o meu intermediário é o mesmo. O que vai mudar, pessoal, só vai ser o sufixo, a finalização. Então, você só vai colocar, no caso dos alcoóis, ol. Se tiver mais de uma hidroxila, diol, tá? E aí, você aumenta o triol, viu? No caso dos fenóis, ele só ocorre quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel de benzeno, tá? Se não estiver ligado diretamente, ele continua sendo um álcool, uma cadeia de benzol, como chamamos. Senão, ele vai ser um fenol, tá? Os fenóis. E a questão dos halogênios é a aplicabilidade sobre eles. É assim, pessoal, dá uma lida em casa, verifica o conteúdo, visualiza as aulas do SAIS, do portal, tá? Tire as dúvidas de vocês. Eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas em relação aos conteúdos, viu? Quando vocês estiverem resolvendo as atividades, possam dar uma pesquisada, viu, para tirar dúvida. E qualquer ponto que seja interessante, a gente pode abrir aí para fazer uma discussão, tá? Então, pessoal, ó, responda as atividades do final do capítulo, viu? Vou colocar aqui para vocês, tá? Responda as atividades do final do capítulo, de cada aula aqui demonstrada, também da plataforma, viu? E coloque, anote as dúvidas de vocês. Mandem as dúvidas e aí a gente vai retirando elas, tá bom? Então, até a próxima aula. Tenham bons estudos e tchau, pessoal!